O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e serei batizados com o batismo que serei batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita e à minha esquerda. Estes são para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Caríssimos pais e padrinhos que hoje fizeram a nossa catequese batismal, queridas catequistas de iniciação ao batismo, comunidade de irmãos e irmãs aqui reunidos, celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum, ouvindo pela terceira vez o anúncio da paixão de Jesus Cristo. Lembremos que nós já estamos no 29º domingo e logo adiante, no 34º, a gente conclui mais um ano litúrgico, celebrando a festa de Cristo Rei do Universo, na qual a gente observa que Ele é Rei porque deu a vida pela salvação e pela redenção do mundo. Precisamos entender, mais uma vez, os motivos pelos quais Jesus anuncia a sua paixão. Se fizermos memória, a primeira vez que ouvimos, há em torno de 10 domingos atrás, Jesus anuncia que vai chegar em Jerusalém, vai morrer e vai ressuscitar. Pedro chama ele de lado e diz: não vamos deixar. E Jesus diz a ele: Pedro, começa a me seguir de novo, venha para trás de mim. Depois, há uns 3 domingos ou 2 domingos atrás, Jesus mais uma vez diz: estamos chegando em Jerusalém, chegando lá eu vou morrer,
vou ser crucificado e vou ressuscitar. Os discípulos olharam, mas enquanto caminhavam, eles conversavam entre eles qual deles era o maior ou o mais importante. Não haviam entendido muita coisa. E hoje, na verdade, a gente vê mais uma vez, muito próximo de Jerusalém, o retrato dos discípulos ainda não entendendo muita coisa do que vai acontecer com Jesus. Eles não entendem por quê. Vejam só, Jesus era alguém que fazia coisas fantásticas. Ele curava, ele expulsava demônios, ele tinha poder sobre os temporais e as tempestades, ele calava quem ele quisesse, fazia falar quem ele quisesse, ele caminhava sobre as águas. Como alguém tão especial vai chegar em Jerusalém e morrer? Eles não entendiam isso. Então o que eles imaginavam? Que assim que chegasse em Jerusalém, Jesus assumiria o trono, o poder. A visão de um Messias político povoava a cabeça de um judeu daquele tempo e dos 12 também. Vejam que então, o que é muito interessante é que 2 deles, a gente vê os filhos de Zebedeu, Tiago e João, se achegarem a Jesus para fazer um pedido. Também temos que recordar que Pedro e André, que são irmãos, Tiago e João, que são irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, foram os 4 primeiros chamados por Jesus. Jesus tinha um apreço por eles. E além disso, Pedro, Tiago e João são citados em vários momentos, sendo chamados por Jesus a irem com ele em determinados lugares. Eles foram com ele na transfiguração, eles foram com ele passar a noite rezando. Então, Pedro, Tiago e João tinham uma certa liberdade com Jesus, eram muito próximos. E vejam que então, os 2 filhos de Zebedeu chegam em Jesus e diz a ele: olha, eu gostaria de fazer um pedido, sabe? E Jesus pergunta: o que foi? O que vocês querem? Jesus sabe e conhece o coração de todo mundo, tá, gente? A gente pode até esconder do universo inteiro, mas de Jesus ninguém esconde. E vejam que então, eles dizem assim para Jesus: está chegando em Jerusalém, e a gente gostaria que o Senhor nos colocasse à sua direita e à sua esquerda. Vejam, por detrás disso, o que existe? Primeiro, um desejo gigante de poder, porque à direita e à esquerda de um rei estavam as suas pessoas de confiança, pessoas que influenciavam muito o governo. Só que o que eles disse era uma tolice tão grande e uma tolice tamanha que Jesus disse a eles: vocês não têm ideia do que estão me pedindo. E aí é muito oportuno a gente perceber que o reino que Jesus falava era o reino de Deus, e que se ele fosse um rei de verdade, quem sentaria à sua direita era a mãe. A rainha mãe ocupava o lugar da direita. Além deles se sentirem maior que os outros 10, eles até descartaram Nossa Senhora na história, de uma forma muito clara. Vejam então que aí Jesus fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Os outros 10 se irritam, ficam muito nervosos. Mas eles ficam nervosos porque eles ficaram com medo de Jesus dar os 2 principais lugares para os 2. Eles também queriam. Eles estavam disputando qual deles ajudaria de forma direta Jesus a governar. Sabe o que hoje a gente chama de conchavo? Aquele toma lá da cá, aqueles acordos que são feitos para algumas pessoas se manterem no poder, outras serem tiradas, mais ou menos isso que eles estavam fazendo com Jesus. E Jesus então, a figura do servo sofredor,
Para isso a gente precisa voltar lá na primeira leitura. Na primeira leitura de Isaías, nós ouvimos um dos 4 cânticos do servo sofredor. E o cântico de hoje vai dizer que o servo será um homem de grande ciência, honrado, e que a sua morte será em expiação dos pecados de uma multidão. Então, se nós olharmos os 4 cânticos do servo sofredor, a gente vai entender todinho que Jesus passou, porque ele é o servo sofredor. Inclusive, ele diz isso claramente, a ponto de dizer que ele é servo, e que ele é servo por amor e porque quer, e não rei. Jesus em momento nenhum se declara rei ou todo-poderoso, né? Vejam que então, Jesus começa explicando para eles: tolice o que vocês estão pedindo. Para além do mais, vocês não vão beber do cálice que eu beberei, e nem serão batizados no batismo que eu serei. Esse cálice, na verdade, é o cálice do sangue de Cristo derramado, o mesmo cálice que a gente reza hoje, no sacramento da Eucaristia. Eles não iriam entender enquanto não acontecesse a entrega de Cristo como nova e eterna aliança. E o batismo também é um sacramento, é o sacramento do mergulho na morte para reavivar na ressurreição. E Jesus, na verdade, mergulha de tal forma no sofrimento e na redenção, que do seu coração, aberto pela lança, sai o quê? Sangue e água. A gente entende que o sacramento da Eucaristia e do batismo nascem do coração aberto de Jesus na cruz. Por isso ele diz isso a eles. E por isso, queridos pais e padrinhos, vocês fizeram uma catequese para entenderem a grandeza, a importância e a seriedade desse sacramento. É um sacramento que brota do coração de Cristo. É um sacramento de acolhida na comunidade. É um sacramento de fé. É um sacramento, sobretudo, que nós temos um zelo e um carinho muito grande, porque ele abre a porta para todos os demais. E vejam que então, eles dizem assim a Jesus: não, nós vamos com o Senhor. Para onde o Senhor for, nós iremos. E aí Jesus diz: de certa forma vocês têm razão, porque Tiago foi o primeiro martirizado, morreu à espada. Todos os outros apóstolos também morreram martirizados, alguns degolados, outros esquartejados, crucificados de ponta cabeça, crucificado em X, eles foram martirizados. João, no entanto, um deles, foi o único que não foi martirizado, mas na verdade ficou preso, ele foi deportado, ele foi trazido de volta, e narra a tradição que tentaram por várias vezes matar ele, mas não conseguia. Ele não morria, ou seja, ele sofreu o martírio, mas ficou como sendo o último deles vivo para narrar aquilo que nós vemos escrito na literatura joanina. Vejam que então Jesus aí abre o discurso e diz a ele que ele não vai para Jerusalém assumir o poder, mas vai para servir. E aí ele termina dizendo: os chefes das nações oprimem, os poderosos tiranizam, vocês têm que entender que entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, o mais poderoso, o que tem mais préstimo, serve. É o servo, o escravo de todos. Quem quiser ser o maior no reino de Deus é aquele que mais serve, que mais ama, que mais se doa, que mais se entrega. Jesus faz uma inversão daquilo que nós vemos hoje. Uma das maiores sedes do humano, muito relacionada com a autoestima, é ser poderoso, é governar, é mandar, é desmandar. E Jesus vai dizer que mesmo em situações de poder, nós temos que agir sempre servindo, com humildade, com simplicidade,
Podemos chegar a altos cargos em qualquer lugar que estivermos. No entanto, tendo consciência que o poder legítimo para um discípulo de Jesus é o serviço amoroso, é dar a própria vida. Foi isso que ele fez. Portanto, quando a gente olha a última ceia, ele lavando os pés dos discípulos, ele lava como escravo para dizer: eu estou agindo como escravo e entre vós tem que ser assim. Não é para tiranizar, não é para oprimir, não é para usar do poder para ferir ninguém. É para servir e servir com amor. Que entre nós seja de fato dessa forma. Para terminar, eu gostaria de trazer presente o nosso tema do Dia Mundial das Missões. O Papa Francisco, todo ano, escreve uma carta. E esse ano ele escreve convidando todos os católicos do mundo inteiro a participarem do banquete. Inclusive, esse arco, com as 5 cores do continente, ao redor de um altar, é exatamente o convite. Todos são convidados para o banquete. Católicos, nós precisamos colocar na cabeça e no coração que missa de domingo é prioridade na nossa vida. Não podemos faltar por motivo nenhum. E é esse o grande convite do Papa. Sai, igreja, e avise todos os católicos que todos são convidados para o banquete. Que a Eucaristia, a palavra e o pão que a gente comunga, é insubstituível e sumamente importante. E aí ele manda a gente sair em missão com essa alegria. Encha o mundo de esperança, porque nós estamos aí há um pouco mais de um mês para abrirmos o ano jubilar. O ano jubilar de 2025 tem como tema Peregrinos da Esperança. O Papa quer convidar os católicos do mundo inteiro a se encherem de esperança no caminho, porque em 2033 nós vamos celebrar o jubileu da redenção. Exatamente 2000 anos depois que Cristo deu a vida por amor, entregou-se, doou-se e nos salvou. Então veja, a gente participando do banquete, estamos nos preparando com esperança para trazermos presente 2000 anos de salvação, 2000 anos de redenção, 2000 anos de muitas e muitas pessoas que Cristo atraiu até Ele por amor. E é isso que nós temos que celebrar. Então, repito as palavras do Papa: amem a Eucaristia, valorizem a missa de domingo, não faltem por qualquer motivo, que nós vamos estar em plena comunhão com aquele que nos salvou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.